Obrigada por permitir estar na tua casa neste dia. Hoje nós vamos estudar no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Se o aluno não pode ir à escola, a escola vai até você. Vamos lá, acompanhe aqui comigo. Hoje nós vamos estar conhecendo o contexto de produção oral e escrita. E como habilidades, vocês irão reconhecer conceitos da língua oral e escrita. Então, vamos começar o nosso bate-papo? Precisamos entender que a linguagem humana permite a interação. E nesse Brasil enorme que nós vivemos, possuem várias linguagens. Então, a fotografia é uma linguagem, o teatro é uma linguagem, a música é uma linguagem. Ela está em todos os lugares. E entre essas diversas linguagens, nós vamos encontrar a linguagem humana. Ela permite a interação entre as pessoas, porque é um fenômeno universal. E dentro dessa linguagem humana, nós vamos encontrar a fala e a língua. Precisamos entender, como proposta da turma de vocês, o seguinte, que a língua é um fenômeno social de uma sociedade que resulta da interação verbal entre os interlocutores e se manifesta por meio de enunciados concretos. Então, quero dizer para vocês o seguinte, qual é a língua que falamos? Língua portuguesa. Então, todos nós que vivemos aqui no Brasil falamos a mesma língua, então por isso que ela é social. Diferentemente agora, vejam aí a fala. A fala é a língua no momento em que está sendo usada por um indivíduo. Enquanto a língua é social, de todos nós, a fala não. A fala, ela é características individuais de cada ser. É um ato individual de vontade e de inteligência componente da linguagem. Então, vamos lá. A língua é um fenômeno social, enquanto a fala é a língua no momento em que está sendo usada através da oralidade. E aí eu falo para vocês o seguinte, escrever não é a mesma coisa que falar. Certa vez, um teórico muito inteligente nessas questões de língua portuguesa, ele falou o seguinte, por que é que as pessoas falam tanto, mas escrevem tão pouco? Isso é verdade, nós falamos o todo momento, mas infelizmente nós produzimos pouco e isso tem que mudar, porque escrever não é a mesma coisa que falar. A fala que dominamos tão bem e que parece simples, ela se atrapalha inteira na escrita. Será que tudo que eu falo, tudo que você fala aí do outro lado, você escreve, registra no caderno da mesma forma? Será? Não. Nem sempre. Pode haver momentos, mas na escrita é necessário ter um cuidado maior. Então, vamos ver que quando escrevemos, nós obedecemos a um sistema particular de regras, que não coincide com a fala em muitos pontos essenciais, né? É o que chamamos de norma padrão, de norma culta. Então, a escola está aí, a escola passa para vocês, para os alunos, os conhecimentos da norma culta. E a norma culta, ela é sistematizada na gramática, ela é sistematizada de uma forma que cada aluno possa estar escrevendo de acordo com essas regras. Quais são os recursos usados na oralidade e na escrita? Percebam aqui que o recurso básico da oralidade é o som. Eu estou aqui falando com vocês e eu estou usando a minha fala e na fala tem o som. Além disso, eu entono na hora de falar, a entonação é importante. Os gestos, as expressões faciais, elas estão na oralidade. Na escrita, o recurso básico é a letra, é a palavra. No ato de escrever, você usa a letra.
E além disso, vocês vão usar de elementos gramaticais, como acentuação, vão usar também pontuação, vão usar, além da morfologia, vocês vão usar também a sintaxe, que fazem parte dos assuntos que nós trabalhamos hoje na escola. Aqui nós temos como elementos escritos, cartas, que são gêneros, entrevistas, atas, notícias, artigo de divulgação científica, artigos de opinião, e já como elemento da fala, nós podemos encontrar nas fofocas, nos discursos, entrevistas de rádio, TV, entrevistas de emprego e debates. Então, nós podemos encontrar tanto a oralidade quanto a escrita em vários gêneros que circulam na nossa sociedade. E aí eu trouxe aqui um texto para vocês. Bom, apesar da minha mãe ser professora, eu estudei noutra escola, mas nós, naturalmente, tínhamos uma professora, amiga nossa, que nos levava. Havia um pouco assim, vamos dizer, proteção, né? Na hora, por exemplo, na hora de se escolher a professora, nós íamos para melhor professora, mas quando tinha reprovação, tinha mesmo. A prova é que a minha irmã foi muito reprovada, acima de mim, tá entendendo? O texto, ele tem significado, ele tem coerência, mas ele tem marcas da oralidade. Percebam que algumas palavras aqui são comuns quando nós falamos. Lembram que eu disse que escrever é diferente? Quando se escreve, o comum é retirar, fazer uma adequação com a norma culta. Aqui nós vamos encontrar outro texto, agora já com o uso da norma culta. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. Dos editoriais, dos jornais, não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou de seus colunistas. Então, percebemos aqui que é um texto em que buscou-se apropriar-se da norma culta, ok? Mesmo tendo aqui, olha gente, vocês vão observar, tem algumas letrinhas aqui repetidas, que caíram na digitação, mas nós temos em sua profundidade um texto dentro da norma culta. E como desafio, eu trouxe hoje para vocês, façam um registro no caderno de vocês, onde você estiver. Você está na sala? Você está no quarto? Cuidado com a postura. Pegue seu caderno, pegue uma caneta, pegue um lápis, registra, dê pausa e depois aperta o play. Se você estiver no campo, sugestão, faça no terreiro ou debaixo de uma árvore, mas não deixe de fazer. E depois coloque no portal. Vamos aqui? Vocês vão reescrever o texto. Abaixo é um texto de Jô Soares, usando a norma padrão, que é a norma que ensinamos na escola. Português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Pois é, o português é muito fácil de aprender porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, não. É só prestar atenção. Um alemão, por exemplo, quer coisa mais doida? Não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido. Se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é português. Quem souber falar, sabe escrever. Então, nós temos aqui que fazer uma adequação. Porque percebemos a característica da oralidade. Como eu falei para vocês, a oralidade não segue regras, mas a escrita
precisa seguir a norma culta e é isso que vocês vão fazer. Transcrever o texto passando da oralidade para a escrita. Tudo bem? Ok, gostaria de agradecer a vocês, mas antes eu peço que comente, compartilhe, dê um like. Obrigada, em nome do canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede.